castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, boa noite. Que texto maravilhoso, né, que nós acabamos de ler no Catecismo, exaltando o dia do Senhor e nos fazendo lembrar de que neste dia nós devemos nos concentrar exatamente para reunirmos o povo de Deus e adorarmos o nosso Pai. Todas as outras coisas, obviamente justas e honestas, podem ser feitas noutros dias. E Deus nos dá, inclusive, 6 dias para fazermos outras coisas. Mas Deus pede de nós que o 7º dia, o dia do Senhor, seja o dia de congregarmos como igreja. E, deste modo, devemos nos alegrar, devemos estar felizes por estarmos aqui e por podermos agradecer ao Senhor juntos, não é? Com o povo de Deus, em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma advertência muito importante para que nós não nos abstenhamos, não é, de frequentarmos, de nos fazermos presentes no dia do Senhor, nem mesmo introduzir outras atividades que, porventura, não sejam também o culto a Deus. Que o Senhor nos dê graça para que todos os dias nós, como servos do Senhor, sejamos obedientes. Aliás, o mandamento, não é? O Catecismo diz que não há tanta luz da natureza quanto nos demais mandamentos, porque, de fato, o dia do Senhor parece um dia comum para muitas pessoas. Não é natural que o domingo seja um dia de adoração a Deus. Por isso, nós, às vezes, confundimos, não é? E usamos o domingo para outras coisas que, embora justas e boas, poderiam ser feitas no outro dia. Então, de fato, é um esforço que devemos fazer para não trocarmos o dia do Senhor ou as atividades que fazemos noutros dias, não é? Pelo culto que nós devemos prestar ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe nesse sentido, meus irmãos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 129, dando sequência às exposições que eu me propus a fazer nos chamados cânticos de romagem. Salmo 129, Cânticos de Romagem. Nós estamos já finalizando esta série de sermões que tratam dos cânticos de peregrinação. Com a graça de Deus, nós teremos mais 5 cânticos pela frente e nós esgotaremos, então, esta pequena série dos salmos que são chamados Cânticos de Romagem, que eram aqueles salmos, como os irmãos sabem, que eram cantados pelo povo de Israel quando eles subiam para as festas santas, as festas anuais. Muitas famílias se encontravam ao longo do caminho para caminharem juntas até chegarem a Jerusalém e assim adorarem o Senhor. E os salmos, então, de romagem eram expressões evidentes da experiência do povo de Deus, da experiência familiar do povo de Deus. De modo que cada um dos salmos traz uma temática relativa a experiência, não é, do povo, das famílias, a experiência da grande família também do Senhor. E por isso é muito bom quando lemos e meditamos nestes salmos, porque a nossa experiência também está aqui, tal qual a experiência dos nossos irmãos do passado. Nós também podemos experimentar estas mesmas coisas que eles experimentaram aqui e, obviamente, sermos também instruídos pela palavra do Senhor, como eles foram também no passado. Então, o Salmo 129, irmãos, diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o cefeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, muito obrigado por tudo que já fizemos aqui nesta noite, pelos cânticos entoados que refletem a nossa fé genuína no Senhor,
por expressarmos, ó Deus, que, de fato, quando conhecemos o Teu Filho Jesus, a nossa vida se transforma de tal maneira que nós reconhecemos a presença do Deus conosco, Emanuel, aquele, ó Pai, que nos consola, que nos alimenta, que nos impulsiona, motiva para vivermos conforme a vontade do Senhor, conforme a lei do Senhor, que não nos é penosa, porque sabemos que pela Tua graça somos fortalecidos para caminharmos assim para a honra do Senhor. Por isso, Pai, obrigado, porque já cantamos, também já lemos Tua palavra. A Tua palavra já nos advertiu acerca dos nossos pecados, quando pecamos contra Ti somente, já fomos perdoados pelo Senhor, cremos nisto. Também lemos, ó Deus, acerca do nosso próprio ministério, o ministério que temos de anunciar a Tua palavra às pessoas, sabendo que seremos sim perseguidos por causa da verdade, mas sobre nós pesa esta grande responsabilidade de vivermos o bom testemunho do Senhor. E agora, Pai, quando vamos abrir a Tua palavra para meditarmos de modo mais específico neste texto, que o Senhor nos dê graça para que as instruções dele possam fazer sentido para cada um dos nossos corações, preenchendo, ó Deus, aquela lacuna que falta em cada um de nós, para que assim, Senhor, estejamos todos instruídos nesta noite e admitidos na Tua presença como verdadeiros discípulos do Senhor, possamos, ó Deus, sair daqui instruídos por Tua palavra, alimentados, ó Deus, de maneira satisfatória por esta santa palavra do Senhor. E que o Senhor nos dê, então, ó Deus, este privilégio de podermos, de fato, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor por meio de Tua palavra santa. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, disse que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Também o nosso Senhor Jesus Cristo advertiu-nos nas suas parábolas e nos ensinos que ele proferia para os seus discípulos, de que nós, os crentes, quando levássemos a sério o ministério da verdade, nós também seríamos perseguidos. Ele chegou a dizer que grande luta nós teríamos caso desejássemos viver a vida cristã autêntica. A história nos mostra muitas maneiras, muitas histórias de pessoas que foram perseguidas ao longo da humanidade, somente em razão de que creram no Deus de Israel. Nós, os cristãos, fomos perseguidos já nos primeiros séculos, como lemos na própria Escritura, por meio do Império Romano, especialmente e mais especificamente ali com Nero, a partir do ano 60 depois de Cristo, quando vários cristãos eram mortos, eram lançados às feras, eram crucificados, queimados vivos, como, por exemplo, Policarpo, o pastor de Esmirna, que foi ali queimado vivo com os seus 86 anos de idade. Inácio de Antioquia, também um outro exemplo de um irmão nosso que sofreu a morte por causa da sua fé em Jesus. Logo depois, também, no período da pré-reforma, nós temos a história dos valdenses e dos albigenses, que também foram perseguidos porque ensinaram a Bíblia fora do controle da igreja romana da época. Na própria reforma protestante, no século XVI, nós tivemos reformadores que também morreram por causa do Evangelho. É o caso, por exemplo, de John Huss, que foi queimado em 1415, e também de William Tyndale, que foi executado em 1536, porque adoravam o Senhor Jesus Cristo. Cristãos reformados foram perseguidos por católicos, especialmente, e até mesmo, em alguns casos, por outros grupos protestantes. Também no século XX, nós tivemos vários cristãos perseguidos nos campos de trabalho, por exemplo, da União Soviética, com o seu regime comunista, que via o cristianismo como uma ameaça ideológica, e ali milhares de cristãos foram presos, torturados, enviados para a Sibéria. Muitos morriam por causa do gelo, tinham os seus corpos congelados porque eram expostos no frio extremo da Sibéria. Igrejas foram fechadas, Bíblias foram proibidas.
Agora, mais próximo de nós, na década de 60, entre 1966 e 1976, nós tivemos a grande revolução cultural da China, por meio de Mao Tse-tung, que também declarou guerra à religião. Igrejas foram destruídas, vários pastores foram presos, mortos. Apenas as igrejas controladas pelo governo eram toleradas naquela situação. Hoje, por exemplo, já no século XXI, perseguições contemporâneas ainda existem. Nós temos cristãos no Oriente Médio, por exemplo, Síria, Iraque. Milhares são mortos, forçados a fugir de suas casas por causa do ISIS, o Estado Islâmico. Igrejas históricas são destruídas, comunidades cristãs são dizimadas. Na Nigéria, o grupo extremista Boko Haram faz com que pastores fujam por causa da matança de cristãos com frequência. Várias aldeias cristãs ainda têm sido atacadas, igrejas incendiadas. Na Coreia do Norte, um dos países mais hostis ao cristianismo no mundo, cristãos que são descobertos, são presos em campos de concentração, alguns deles executados. Na Coreia, o simples fato de você portar uma Bíblia pode levá-lo à pena de morte. Na Índia também nós temos ataques radicais dos hindus a igrejas, líderes cristãos. Conversões ao cristianismo são vistas como traição à cultura hindu, e isto naturalmente conduz também pessoas cristãs à morte. Na China, também o controle digital dos cultos das Bíblias, para saber aqueles que estão usando elementos cristãos na sua vida comum, para que sejam presos também, para que sejam removidos dos seus lugares. Igrejas são fechadas, cruzes são retiradas dos monumentos, dos lugares. O fato é que em muitos desses países, nós podemos ver relatos absurdamente chocantes. Por exemplo, nós temos o caso de Asia Bibi. No Paquistão, Asia Bibi é uma mulher, uma cristã paquistanesa, mãe de 5 filhos, trabalhadora rural, e ela foi acusada pelo governo paquistanês de blasfêmia, por ter bebido água de um copo usado por um muçulmano. O muçulmano ofereceu a ela uma água e depois ela foi denunciada por tocar num elemento sagrado. A consequência de ela ter bebido água das mãos de um muçulmano foi a condenação à morte. E ela passou, então, antes disso, 9 anos presa em uma solitária. Após uma pressão internacional, muita oração, nós fomos informados de que ela foi absolvida em 2018 e hoje, ainda viva, está exilada no Canadá. Nós temos também, na igreja do Sri Lanka, no domingo de Páscoa de 2019, 3 igrejas cristãs foram bombardeadas por extremistas islâmicos. Mais de 250 pessoas morreram, incluindo dezenas de crianças, em um culto infantil. Sobreviventes ali disseram que eles estavam orando e cantando louvores no momento em que uma bomba explodiu e muitas dessas pessoas foram mortas. Há também o caso de Lia Sharibu, uma adolescente de 14 anos da Nigéria, que em 2018 foi sequestrada pelo grupo extremista Boko Haram, juntamente com outras 110 meninas desta mesma faixa etária, para tráficos de pessoas, especialmente no campo do tráfico sexual. Ela foi a única das 110 a não ser libertada, exatamente porque ela recusou a negar a sua fé e se converter ao Islã. Então, ainda em cativeiro, ela foi ali torturada, foi maltratada, e até hoje, isso aconteceu em 2018, não há relatos consistentes, mas há algumas informações de que ela ainda está presa pelo grupo Boko Haram e que, infelizmente, ainda abusa desta menina. No Afeganistão, cristãos ali, após a retirada do exército americano, em 2021, com o retorno do governo Talibã ao poder, muitos cristãos convertidos do Islã passaram a ser caçados com a saída do exército americano. Igrejas cristãs foram fechadas, muitos pastores e líderes fugiram, e os que permanecem ali vivem escondidos.
nós percebemos, irmãos, por meio desses vários relatos, que, de fato, ser cristão neste mundo sempre foi um grande desafio para o povo de Deus. E este salmo trata exatamente desta mesma temática. Embora ali nós não ainda estivéssemos na época cristã, estes relatos que eu fiz já são relatos do nascimento de Cristo para cá, mas nós sabemos pela história do Antigo Testamento que muitos povos tornaram o povo de Israel escravo. E o que o Salmo nos revela, portanto, é que a boa mão do Senhor continuou presente sobre a igreja, apesar de toda perseguição, apesar de toda maldade, apesar de tamanha rejeição do mundo para com o Evangelho. Por isso, nós podemos perguntar, por que a igreja permanece firme até hoje, mesmo diante de tanta oposição ao longo da sua história? Este salmo, que é um cântico que esses nossos irmãos cantavam, celebra exatamente a fidelidade de Deus ao seu povo, mesmo em meio a intensas aflições e perseguições. Como vimos, o povo de Deus sempre foi marcado por sofrimentos, por escravidão, por torturas, por mortes, mas, ao mesmo tempo, também nós vemos o povo de Deus sempre sustentado pela aliança do Senhor, fazendo com que o povo persevere até o fim. Os irmãos percebem que os versículos de 1 a 3 falam exatamente a respeito da história do sofrimento deste povo. A história do sofrimento deste povo é uma realidade que chega a fazer parte da própria identidade da aliança, ou do povo da aliança. O povo de Deus é um povo que sofre. Não à toa Jesus Cristo, lá em João 16:33, disse: "No mundo tereis aflições". Não à toa nós somos informados de que, se quisermos viver uma vida piedosa, seremos também açoitados e seremos perseguidos. O que mostra que a realidade de sofrimento na vida de um cristão é algo comum. De fato é assim. Repare que o advérbio utilizado por 2 vezes nos versículos 1 e 2 nos mostra isso, muitas vezes. Não foram poucas as vezes, foram muitas vezes. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade me angustiaram, muitas vezes. Israel que o diga. O salmista está dizendo, olha, o sofrimento é uma realidade na vida do povo de Deus. O sofrimento é uma realidade desde os tempos do Egito, quando o povo de Deus foi levado escravo, até a Babilônia, quando também o povo foi tornado escravo, escravo da Assíria, escravo de vários governos, de várias nações, finalmente de Roma, na época da chegada de Jesus Cristo. Povos e nações se levantam contra o povo de Deus para infligir sobre esse povo oposição. O Salmo está dizendo que nós não somos chamados para escaparmos das tribulações e das perseguições. Muito pelo contrário, esta perseguição terá uma continuidade. Infelizmente, nações ímpias que não adoram o Senhor sempre verão o povo de Deus como inimigos. Isto é muito comum, por exemplo, quando nós estudamos acerca das religiões. É muito comum que, geralmente, o mundo aceita com muita facilidade diversas religiões, mas, quando fala-se do cristianismo, quase sempre as pessoas reagem de maneira opositora. Basta você frequentar alguns cursos ou palestras, ou mesmo verificar com aquelas pessoas que estão nas universidades, que fazem as chamadas ciências da religião, ou áreas que são da área de humanas ou sociais, vocês vão perceber que quase sempre as religiões diversas, elas são muito aceitas nesses meios, com exceção do cristianismo. Você pode ler o Alcorão, você pode trazer para evidência as religiões afro, você pode utilizar mesmo as religiões orientais, e todas elas serão aceitáveis como formas de manifestações religiosas. Mas se em algum momento você abrir a palavra de Deus, se em algum momento você mencionar o nome Jesus, se em algum momento você fazer menção, de fato, à história da redenção, certamente você será perseguido. E este salmo nos mostra isto. Este salmo nos mostra que, de fato, muitas vezes o povo de Israel foi angustiado. Muitas vezes, desde a mocidade, ou seja, desde os tempos mais antigos do povo de Israel, desde quando o povo de Israel era menino, já havia perseguições contra o povo de Deus.
Nós percebemos isto até mesmo nos adolescentes que eram perseguidos por causa da justiça, como José, por exemplo, que ainda era um adolescente quando foi vendido para o Egito, como Daniel, que ainda era um adolescente também quando foi levado para a Babilônia. Jovens, adolescentes que estavam ali, digamos, na flor da idade, para desabrochar com todo o seu vigor, passaram por experiências absolutamente traumáticas, porque foram perseguidos pela cultura pagã, pela cultura secular. Contudo, meus amados irmãos, o que o Salmo nos mostra é que, apesar de toda esta ousadia dos inimigos em perseguir o povo de Deus, o final do versículo 2 diz: todavia, não prevaleceram contra mim. Não prevaleceram contra mim. Muito embora eles fossem violentos na maneira como oprimiam o povo, isso está no versículo 3, sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Essa é uma linguagem poética, mas que não é difícil de nós interpretarmos. Isso tem a ver com o processo de escravidão, não é? Sobre as costas, eles então faziam com que nós carregássemos os instrumentos para nos escravizar, e eles nos batiam também, abrir longos sulcos. Sulcos são feridas, são grandes rachaduras nas costas, por causa dos chicotes, por causa dos açoites. Então, o que o Salmo está dizendo é que, muitas vezes, as pessoas de Israel eram, de fato, chicoteadas, elas eram oprimidas fisicamente, elas apanhavam por causa do nome de Deus. Assim também foi no comunismo russo, por exemplo, como eu acabei de citar. Basta nós lermos várias histórias, como as grandes histórias de Dostoiévski, Tolstói, Solzhenitsyn, que são pessoas que contam ali essas tragédias que envolviam exatamente esse período da Revolução Comunista Russa e de como os cristãos passaram por esse processo de sofrimento. Muitos outros lugares, em campos de concentração, como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, em que nós temos relatos tristes, absurdos, dos judeus que sofreram debaixo das mãos dos nazistas, algumas das narrativas que chocam nossos corações, como, por exemplo, de duas irmãs que foram amarradas, costuradas, melhor dizendo, uma à outra, por uma experiência médica feita por um dos médicos, que, aliás, depois foi encontrado no Brasil, morto. Este médico, ele ficou famoso, era o médico do nazismo, e ele costurava crianças para fazer um teste se elas poderiam se transformar em siamesas. Eram coisas absurdas que aconteciam ali. Crianças eram mortas, homens e mulheres, pais e mães eram queimados, eram jogados para as feras, eletrocutados e muitas outras mortes absurdas. O povo de Deus sempre foi perseguido. Nós não temos ideia, a menos que nós leiamos a história correta, não a história que é contada pelos ideólogos, mas a história correta, nós vamos perceber que os cristãos sempre foram o povo mais perseguido no mundo. Ao contrário do que alguns dizem, de que nós cristãos é que matamos as pessoas por causa das nossas chamadas guerras santas, na verdade, nós é que somos o tempo inteiro, desde o início do mundo, perseguidos por causa da justiça. Basta você clamar o nome de Cristo, anunciar a sua fé em Jesus, você verá, certamente, você atrairá sobre você perseguição. Mas o Salmo diz que eles não prevaleceram contra nós. E o versículo 4 diz que o Senhor é justo. Portanto, quando não há prevalecência dos ímpios contra os santos, isto mostra a vitória que Deus dá sobre todos aqueles que são perseverantes na fé. A perseverança dos santos, portanto, diz a palavra de Deus, ela não é um mérito humano, mas é um fruto da graça do Senhor. É Deus quem nos mantém de pé, é Deus quem nos mantém vivos, é Deus quem nos faz vitoriosos. Por isso, quando lemos o Apocalipse de João, nós vemos ali a certeza da vitória do povo de Deus contra todos esses inimigos. Por isso que quando nós lemos o Salmo 91, nós lemos o salmista dizendo que cairão 10.000 ao nosso lado, mas nós não seremos atingidos. Por isso nós cremos que o nosso Deus estará conosco sempre, mesmo que nós tenhamos de passar por estes sofrimentos de perseguição. Porque
1 de Pedro 2, 21 e 24, nos informa que Cristo sofreu, Cristo foi perseguido, Cristo venceu e nele também nós vencemos com esperança. Eu vou ler esse texto, irmãos, 1 de Pedro 2, 21 a 24, para que os irmãos também possam acompanhar e, quem sabe, meditarem um pouco mais profundamente depois neste trecho. 1 de Pedro 2, diz assim o versículo 21, porquanto, para isso mesmo fostes chamados. E fomos chamados para quê? O versículo anterior, o versículo 20, diz, sois igualmente afligidos e suportai com paciência. Nós somos afligidos, somos perseguidos. E o 21 diz então, porque para isto mesmo, ou seja, para sermos afligidos, para suportarmos com paciência, é que nós fomos chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aqui uma referência bem clara, né, àquele texto de Isaías, capítulo 53, versículo 9, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, pelo sofrimento de Cristo, pelas pisaduras de Cristo é que nós recebemos a vitória sobre a morte, sobre a perseguição. O Salmo, então, nos mostra que o Senhor é justo. Versículo 4, e ele cortou as asas, cortou as cordas dos ímpios, cortou aquele laço do passarinheiro que está lá no Salmo 124, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. É o Senhor nosso Deus que vem e resgata a sua igreja do poder dos inimigos. E esta, meus irmãos, é uma garantia muito clara de que nós podemos estar seguros no poder de Deus, porque o Senhor é justo. O salmista quer dizer que nós não precisamos preocupar com a nossa justiça, porque quando nós olhamos para estas situações, de fato, o nosso coração, ele reage de maneira até mesmo com indignação, às vezes até querendo revidar, mas o que o Salmo está dizendo e o que Pedro nos acabou de dizer é que nós não precisamos entrar em guerra com o mundo. Aliás, nunca os cristãos partiram para cima de outras nações. Pelo contrário, os cristãos sempre foram aqueles que, de fato, receberam a perseguição. A igreja não precisa, portanto, buscar esta aceitação cultural para que ela não seja perseguida, porque ela será perseguida simplesmente pelo fato de ser fiel a Deus. Talvez nós podemos até nos perguntar como está a nossa vida. Será que ela é uma vida marcada por lutas ou uma vida marcada pela simpatia que nós temos em relação às outras pessoas? Não que nós não devamos ser simpáticos. Aliás, o texto de Atos diz que na igreja ali, algumas pessoas eram simpáticas e isso trazia, de fato, o bem-querer daquelas pessoas ao redor. Mas, quando o evangelho precisava ser negociado e os crentes verdadeiros, eles assumiam a postura da profissão de sua fé, eles eram perseguidos. E então, nós devemos nos perguntar se temos sido perseguidos por causa da justiça. Porque o nosso Senhor Jesus diz que nós não devemos ser perseguidos por sermos ladrões, por sermos mentirosos ou por termos outros pecados, mas por causa da justiça. Se somos perseguidos por causa da justiça ou da verdade do Evangelho, louvado seja o Senhor. A igreja será perseguida sempre, e nós não precisamos negociar com o mundo para não sermos perseguidos pelo mundo, porque todas as vezes que nós abrirmos a nossa boca para pregarmos o Evangelho da graça, para anunciarmos a verdade do Senhor, nós seremos perseguidos. E o Salmo então encerra, versículos 5 a 8, mostrando que o julgamento de Deus contra os inimigos, ele é um julgamento que se fará com justiça. Nós podemos ter a certeza de que não cabe à igreja a vingança, mas a vingança cabe ao Senhor. O apóstolo Paulo disse isso lá em Romanos 12. A vingança pertence ao Senhor. O juízo de Deus é certo contra estes
que se opõem ao Senhor e à sua palavra. Diz o texto do versículo 5 que eles serão envergonhados. Esta é uma expressão utilizada no Antigo Testamento para demonstrar que eles serão publicamente expostos, porque serão publicamente revelados às pessoas. Aqueles que têm intenções escusas, intenções más, escondidas, que agem às sombras para perseguirem o povo de Deus, a igreja, eles serão envergonhados, ou seja, serão publicizados, eles serão expostos. E, além disso, diz o texto, serão repelidos todos aqueles que aborrecem a Sião. Sião é o lugar do monte de Deus, é o lugar da igreja, é onde Jerusalém está edificada. O salmista, então, ora com um tom imprecatório, que é aquela oração em que há uma solicitação da parte do crente para que Deus puna com justiça os ímpios. A oração imprecatória, que está nos versículos 6 e 7, diz: sejam eles como a erva dos telhados, aqueles ramos que nascem nos telhados, mas que secam exatamente porque o sol os aflige de tal maneira que eles não têm raízes suficientes para prevalecerem. Então, que os ímpios sejam passageiros, como essas ervas que nascem nos telhados, mas que, ao mesmo tempo, depois secam, antes mesmo de florescer, com a qual não enche a mão o cefeiro, ou seja, eles secam, viram pó, se desfazem, e por isso mesmo não servem para nada. O cefeiro vai desprezá-lo. Não há como reunir aquele mato, nem mesmo para fazer um feixe e carregá-lo de maneira a valorizá-lo. O que mostra que os ímpios, irmãos, muito embora eles tenham um tempo de satisfação, um tempo de glória, os crentes podem ficar tranquilos, porque, muito embora nós soframos, nós padeçamos por um tempo, haverá um dia em que o nosso Senhor, o justo juiz, haverá de julgar. E nesta justiça, o povo de Deus será, de fato, glorificado. Aqueles que foram humilhados serão exaltados. E aqueles que se exaltaram por causa das suas forças políticas, militares, etc., eles serão humilhados. Portanto, o Salmo mostra, com muita clareza, que o Senhor continua sendo justo, mesmo quando nós somos angustiados, mesmo quando nós somos perseguidos, mesmo quando nós sofremos, inclusive, ameaças físicas, como é o caso do versículo 3. E o Salmo, então, termina aqui mostrando, no versículo 8, de que aqueles que passam, eles não dizem a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. É interessante aqui o contraste, não é? Que o Salmo mostra de que aqueles que passam por nós, eles nos ignoram. E por isso mesmo nós devemos desejar uma justiça vindoura, sabendo que a esperança do crente está no Senhor. Não é uma vingança pessoal, não é algo que tenha a ver com as minhas verdades, não é algo que tenha a ver com a minha maneira de entender o mundo, mas é algo que tem a ver diretamente com a verdade do Evangelho. Então, nós devemos rogar pelo juízo de Deus, porque o juízo de Deus é parte do seu amor para conosco, é parte também da sua santidade, quando ele haverá de separar os inimigos da cruz dos amigos de Cristo. E nós devemos, inclusive, orar pelos nossos inimigos, mas também devemos confiar em Deus, por outro lado, que Deus defenderá a sua igreja. Aqueles que são inimigos e que se converterem, certamente terão graça da parte de Deus, mas aqueles que são inimigos e permanecem inimigos, eles receberão, sem dúvida, a justiça do Senhor. Por isso, irmãos, esse salmo nos ensina que o sofrimento é algo antigo na vida do povo de Deus, mas também a graça de Deus é ainda mais antiga sobre o povo, porque ele nos amou antes dos tempos eternos, antes que houvesse mundo. O Senhor já havia, então, escolhido o seu povo, escolhido a sua igreja. Por isso, a igreja de Cristo, ela pode ser ferida, mas jamais será destruída. E é por isso que nós nunca devemos negociar os nossos princípios do Evangelho por causa da pressão cultural que o mundo muitas vezes nos oprime. Não é porque as ideias são modernas, não é porque os métodos são contemporâneos,
que eles devem necessariamente ser recebidos por nós como coisas verdadeiras ou como imperativos para que nós os introduzamos na igreja. Porque nós devemos nos manter fiéis a Jesus Cristo e a sua verdade. Ele foi o verdadeiro justo que sofreu por nós, que venceu. E a palavra de Deus diz que nele nós somos mais do que vencedores. Então, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. Como você tem reagido às provações na sua vida? Ou mesmo às pressões do mundo em relação à sua fé? A igreja hoje, ela tem tido a coragem de se manter fiel diante de uma cultura hostil à fé bíblica? Esta é uma avaliação que todos nós devemos fazer. Será que os nossos pastores, aqueles que ocupam os púlpitos de nossas igrejas, eles têm tido a coragem de pregar o evangelho de Cristo, inclusive o aspecto da justiça de Cristo, da condenação, da necessidade de arrependimento de pecados, da realidade do inferno, da realidade da morte eterna? Será que os pastores têm tido esta coragem? Ou muitos têm enveredado por uma política de politicamente correto, quem sabe trazendo temas que são temas ligados às questões muito mais do bem-estar social ou do bem-estar pessoal, do que propriamente de desafios da vida cristã? Ao que parece, meus amados irmãos, boa parte das igrejas evangélicas, pelo menos é o que temos visto, especialmente nas redes sociais, tem apelado exatamente para esse tipo de pregação, esse tipo de ensino, que tenta resgatar muito mais os aspectos ligados a uma linguagem politicamente correta e a uma espécie de autoajuda gospel, do que propriamente uma pregação genuína do Evangelho. Pouco se vê pastores falando a respeito da realidade do inferno, pouco se vê pastores pregando a respeito do pecado, pouco se vê pastores, inclusive, sendo mencionados como aqueles que reagem a uma cultura anticristã. E, infelizmente, talvez aqueles que reajam, muitas vezes, são muito mais criticados do que apoiados em algumas circunstâncias. Você é um pequeno pastor onde você está, porque você está ali também para cuidar daquelas pessoas que Deus deu ao seu redor. O seu colega, o seu vizinho, seu familiar, seus amigos, são pessoas que estão diante de você e que, quem sabe, precise talvez de um impacto, de uma palavra de desafio, de uma palavra de arrependimento, da necessidade do arrependimento, mas talvez você não tenha muito coragem de fazer isto, porque você tem medo de ofender esta pessoa, você tem medo de anunciar a verdade. Mas lembre-se, se todos queremos viver uma vida cristã, nós vamos ofender as pessoas. O pastor John MacArthur Jr., há uma frase muito impactante dele, que ele diz assim: se a verdade da palavra de Deus ofende as pessoas, deixe que elas se ofendam. Deixe que elas se ofendam. Nós não devemos nos preocupar se as pessoas estão ofendidas conosco por causa da palavra. Se elas estão ofendidas porque nós agimos erradamente ou falamos algo de nossa própria razão e ferimos estas pessoas, sim. Mas se pregamos a verdade do Evangelho com amor, mas com a mesma dureza da justiça de Cristo, e elas por isso se sentem ofendidas, nós não devemos nos preocupar com isso, porque mais vale a verdade do Evangelho do que o bem-estar das pessoas. Aliás, o bem-estar é um grande problema. Provérbios diz que a impressão de bem-estar leva as pessoas à loucura. Então, as pessoas que estão por aí e estão se achando bem, talvez elas estejam indo para o inferno. A única diferença é que elas vão mais felizes para o inferno, mas elas vão para o inferno a si mesmo. Elas vão para o inferno consoladas por este mundo, mas, infelizmente, quando chegarem ali, elas verão a realidade de que tudo aquilo que elas ouviram, de tudo aquilo pelo que elas foram aconselhadas, nada daquilo serviu porque era uma preocupação externa, não era uma preocupação do coração. Diante de tantas perseguições políticas, meus irmãos, que nós temos enfrentado, ideológicas, morais,
nós devemos permanecer firmes na palavra do Senhor, na verdade do Evangelho. Nós lemos que Cristo é o exemplo supremo de alguém que foi oprimido, inclusive desde a mocidade. Cristo era jovem quando começou o seu ministério, e já na sua juventude ele suportou a aflição, suportou a perseguição, e ele perseverou até o fim e venceu. Então, será que o sofrimento ele deve ser excluído da vida cristã? É óbvio que nós não devemos buscar o sofrimento, mas se o sofrimento vem contra nós, sobre nós, por causa da identidade que temos com Cristo, louvado seja Deus por isso. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Os profetas também foram perseguidos. Então, de que maneira a perseverança da igreja ao longo da história pode fortalecer a nossa fé? Quando nós olhamos para trás, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos os nossos irmãos morrendo. Policarpo, com seus 86 anos, sendo queimado vivo. John Hus, queimado vivo. E nós olhamos para estas pessoas, e será que isso não toca os nossos corações? Porque nós estamos aqui hoje por causa da pregação desses homens. Se nós temos a Igreja do Vale, é porque estes homens lá no passado perderam suas vidas para fazer com que o Evangelho se expandisse para além daquelas fronteiras. Aqueles nossos irmãos que foram presos, que foram açoitados, os nossos irmãos hoje que continuam presos, que estão nesse momento, quem sabe, enfrentando a fúria de religiosos anticristãos que estão ali às suas portas para matá-los. Todas estas coisas, meus irmãos, todas essas histórias devem de fato nos fazer pensar a respeito do modo como nós sofremos pela igreja. Qual é a intensidade do nosso sofrimento em favor da igreja? O quanto você tem sofrido por causa da sua igreja e por causa do evangelho que a sua igreja prega? O quanto você tem se envolvido com a verdade da sua igreja, disposto o seu coração, a sua imagem, para que você seja, inclusive, perseguido por causa da justiça. Quero encerrar aqui com uma última história. O pastor chinês Wang Hui, em 2019, pastor reformado da igreja Earl Covenant Church, em Chengdu, na China, foi preso por se recusar a registrar sua igreja no sistema estatal chinês, isso em 2019, e por pregar contra o autoritarismo do Partido Comunista. Ele foi condenado a 9 anos de prisão sob a acusação de incitar a subversão do poder do Estado. Está preso até hoje. Sua esposa, filhos são perseguidos, ainda são monitorados pelo governo chinês. O discipulado fiel, meus irmãos, ele custa caro. Viver a vida de adoração em meio ao sofrimento é, de fato, um poderoso testemunho da esperança cristã. A nossa fidelidade à fé, ela deve ser inabalável. E nós devemos rogar ao Senhor que, de fato, se levante contra os inimigos da cruz e que proteja o seu povo de todas as perseguições. É assim que o salmista nos ensina, que nós devemos orar, sejam envergonhados e repelidos todos aqueles que são contra Sião, que aborrecem a Sião, que eles sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não se enche sequer a mão do cefeiro, nem os braços, o que ata os seus feixes. Que o Senhor nos dê graça, para que cantemos este salmo juntamente com os nossos irmãos, dizendo, muitas vezes nos angustiaram desde a nossa mocidade. O povo de Deus que o diga, muitas vezes eles nos angustiaram desde a mocidade, mas não prevaleceram contra nós. A igreja do Senhor jamais será vencida pelo inferno. E isso depende da nossa fidelidade também. Deus nos usa para que nós possamos manter firmes o compromisso e a fidelidade de continuarmos pregando o Evangelho do nosso Senhor para a glória de Deus Pai. Que Ele, então, nos abençoe, meus irmãos, e nos dê força para vencermos estes desafios persecutórios do mundo contra a igreja.